Fala, criadores! Hoje eu vim aqui mostrar para vocês como é que a gente faz para linkar um número com uma shape layer. No caso, a gente vai estar fazendo um gráfico e esse gráfico vai ter essas duas informações conectadas. Então, quando a gente fizer a animação do gráfico em si, a contagem do número ela vai automaticamente ser ali proporcional ao nosso gráfico. Existem várias formas de fazer isso e eu vou mostrar para vocês duas formas. Uma delas usando expressões, que vai ser o vídeo de hoje, e eu acabei tendo que dividir esse vídeo em duas partes porque eu achei que ele fosse ficar muito grande. Então, a segunda parte do vídeo vai sair na semana que vem, onde eu vou usar o slider Control. Que é um efeito bem interessante que a gente tem para usar dentro do After Effects. Então, sem mais delongas, vamos para o After Effects ver como é que a gente vai usar expressões para poder fazer esse link entre a camada de texto e a shape layer. Aqui dentro do After Effects eu já tenho 3 barras criadas que eu vou adicionar essas informações para fazer essa minha simulação de gráfico. Para criar essas barras é bem simples. Você vem aqui na Pen Tool, na ferramenta de caneta, vai clicar na base e vai clicar até onde a gente quer que ela vá. No caso, ela já entrou aqui com o stroke e sem o fio, e aí a gente bota aqui o tamanho que a gente quer para essa barra de informação. No caso, as 3 barras que eu criei, elas estão todas com o mesmo tamanho, porque normalmente um gráfico ele tem informações diferentes, né? Normalmente a gente apresenta informações com 30%, 40%, 60%, mas para a gente conseguir criar uma porcentagem diferenciada, eu preciso que inicialmente que o 100%, né, que o tamanho final desse gráfico, ele seja o mesmo, para a gente poder passar essas informações diferentes. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar caixas de texto, uma caixa de texto para cada gráfico. Então eu vou vir aqui, criei uma caixa de texto, você vê que vai ser o texto 1, que vai estar ligado ao dado 1. Essa daqui vai ser o texto 2. Sim, as caixas de textos, elas inicialmente vão estar vazias, e aí depois a gente vai adicionar as informações que a gente quer. E aqui vai ser a caixa de texto 3. Então eu já tenho essas 3 caixas de textos criadas em cima aqui do meu gráfico. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa conseguir alterar a informação aqui dessa faixa de informações, né, dessa faixa de dados que eu chamei aqui. Então a gente vai vir aqui na camada que a gente precisa, em Add, a gente vai adicionar Trim Path. Fechar a camada, vou fechar as informações do shape. E em Trim Path, a gente tem a opção de Start e End. Se a gente mover aqui o End, que está em 100%, o nosso bloco ele vai diminuir de tamanho. Então, aqui eu poderia, por exemplo, deixar ele com 40%. E a gente vai fazer a mesma coisa em todas as nossas camadas de gráfico. Vai vir em Content, Add e adicionar o Trim Path. Porque a gente precisa dessa informação do End. Então, mais uma vez, no último dado, a gente vai vir e vai adicionar o Trim Path. E agora que a magia acontece, a gente vai fazer com que essa caixa de texto que está vazia, ela informe qual é a posição em que o End está. Se ele está com 60%, se ele está com 100%. Então, a gente vai vir aqui em Source Text, né? No caso, a gente vai estar informando o texto 3, né? Sobre o dado 3. Então, pressionando o Alt e clicando no stopwatch do Source Text, a gente vai abrir a caixa de expressões. Bem, nada aconteceu exatamente porque a gente precisa adicionar de fato uma expressão aqui em cima disso. E a gente vai usar o Pick Whip, que é esse caracolzinho que tem aqui do lado da expressão, não o aqui de cima do Source Text, é o da expressão, que tem do lado do sinal de igual, e vai arrastar ele para a camada de End. Agora a gente tem uma nova informação aqui na nossa área de expressões. Se a gente clicar fora, olha o que acontece. Agora a gente tem um texto que é referente à porcentagem que tem aqui no nosso Trim Path. Então, conforme a gente mexe essa porcentagem, o nosso texto ele também é alterado. Eu acho que o texto está muito grande. Eu vou diminuir ele aqui para 60. Chegar ele um pouquinho mais para o lado. Isso. Agora a gente tem a informação mais bonitinha alinhada aqui com o nosso gráfico. Mas para esse gráfico ele ficar ainda mais completo, a gente vai adicionar aqui um percentual, né? Uma porcentagem, o símbolo de porcentagem nessa informação de 100. E a gente não precisa criar uma nova camada para fazer isso. A gente pode vir aqui dentro da expressão e vou adicionar a seguinte informação. Ponto, value, porque isso vai fazer com que a informação que a gente quer é a informação de valor, espaço, mais,
E aí, entre aspas, a gente vai colocar o símbolo de porcentagem. Clicando fora, a gente vê que dentro do nosso gráfico agora, que dentro da nossa informação de texto, agora a gente tem o símbolo de porcentagem também. Se você quiser fazer isso usando outros símbolos, da mesma forma. A gente vai usar o mais e dentro da aspas adicionar a informação que a gente quer. Por exemplo, se a gente quisesse adicionar valor em real, então a gente poderia vir aqui, colocar o símbolo de real, fecha aspas, sinal de mais, e agora a gente tem o valor, a gente tem o símbolo de real aqui aparecendo. No caso, né, a gente teria que tirar a porcentagem, mas aqui é só para ilustrar como é que seria feita essa informação. Então eu vou tirar aqui o símbolo do real e vou deixar só a porcentagem para a gente poder ter direitinho esse gráfico aqui. E aí, continuando, a gente vai fazer a mesma coisa nos outros dois gráficos. Vou vir aqui em Source Text, Alt, clicando no Stopwatch, eu vou arrastar o pick whip aqui para cima do End, adicionar a informação ponto, value no final, mais, abre aspas, porcentagem. Opa, ficou muito grande esse texto. Vamos diminuir. E para alterar o texto, mesmo que o texto ele não esteja sendo escrito dentro da caixa de texto, mas sim através de uma expressão, a gente pode usar aqui o painel de caracteres como a gente usa normalmente. Então, diminuir aqui o tamanho desse texto, vou ter que diminuir o de cima também, que agora que tem mais de um texto, eu tô achando que ele tá muito grande. E a gente vai para o último gráfico, ele tá aqui abaixadinho, mas a gente vai subir ele para 100% também. Source Text, pressionando o Alt e clicando no Stopwatch, a gente vai ter a nossa opção de criar uma expressão. Com o pick whip, a gente arrasta para o End. No final da impressão, a gente clica em ponto, a gente adiciona value, a gente adiciona mais, abre aspas, e o símbolo de porcentagem. Novamente, eu vou ter que mudar aqui as informações do meu texto para ele ficar menor, como eu ainda não tinha feito isso com o texto 1. E agora sim, a gente tem o nosso gráfico todo criado com as informações de porcentagem. Agora a gente tem todas as informações do gráfico aqui. Eu acho até que ficou muito apertado. Eu vou separar um pouco essas informações. E agora que a gente vai criar realmente a animação do gráfico. Então a gente vai vir aqui no Trim Path. Em End a gente vai criar um Stopwatch, a gente vai criar um Keyframe. E a partir disso a gente pode clicar na tecla U, que aí a gente só vai ter esse parâmetro que tem o keyframe visível pra gente. E eu vou alterar esse primeiro keyframe para 0. Então o nosso gráfico ele começa em 0%. Alguns frames para frente, vai depender da sua animação, né, de quanto tempo você tem para fazer essa animação. A gente aumenta a porcentagem para 70%, por exemplo. E agora eu tenho essa animação criada. Só que olha o que acontece. Conforme os números eles vão passando, a gente tem essa quantidade enorme de números decimais aparecendo, e não é isso que a gente quer. Então a gente vai ter que vir aqui em expressão novamente, e depois do value, a gente vai ter que adicionar a informação ponto to fixed. É importante que o to, né, o T, ele comece com letra minúscula e o fixed comece com letra maiúscula, para ele conseguir entender essa informação direitinho. Então, fica ligado nisso. E aí, a gente vai adicionar parênteses, e dentro desses parênteses a gente vai colocar a quantidade de informação que a gente quer. Por exemplo, a gente quer que não tenha nenhum número a partir, né, da vírgula, não tenha nenhum número decimal nesse texto. Então, a gente bota 0. Ou, se a gente quiser que tenha números decimais, a gente, por exemplo, pode colocar 2, e aí a gente vai ter 2 números decimais após a vírgula. Mas no momento a gente vai deixar como 0, porque eu não quero números decimais nesse meu gráfico. Mas existe uma outra maneira de fazer isso, e no próximo texto eu vou mostrar para vocês como é que é essa outra expressão que a gente pode usar. Então, novamente, eu vou vir aqui no dado 2, adicionar um keyframe, e nesse keyframe eu vou começar ele em 0 também. Alguns frames para frente, eu vou colocar 83. Então, agora, diferente da outra expressão, essa expressão a gente vai adicionar no começo do nosso texto. Começando com letra maiúscula, a gente vai escrever math, de matemática, só que no caso em inglês, ponto round, que seria para a gente arredondar o valor que a gente tem a seguir. Essa expressão, ela fica entre parênteses. Então, a gente vai abrir o parênteses aqui,
colocar essa expressão do discomp até o value dentro do parênteses, vai deixar só o mais e a porcentagem de fora, porque essa é uma informação extra. E agora, novamente, a gente tem o nosso número arredondado. A diferença entre uma expressão e a outra é que essa math.round, ela arredonda essa nossa informação para um valor inteiro. A toFix, ela vai fixar o valor em uma determinada quantidade de números decimais. No caso, a gente deixou em 0, mas como eu já disse, se a gente colocasse 2, 3, 4, a gente teria esses números após a vírgula. Então, essa é a diferença entre as expressões e a maneira como você pode usar elas duas dentro dessa informação daqui. Ok? Então, eu vou completar aqui o meu gráfico com o texto 1, né, com os primeiros dados. Então, eu já vou vir aqui e já vou adicionar a expressão que eu quero para fixar o meu valor. Vou criar um keyframe inicial de 0 e mais para frente eu vou criar um keyframe de 40%. Então, agora a gente tem todos os nossos keyframes criados. Clicando na camada que a gente quer, pressionando Ctrl e U, a gente tem as informações de keyframes que a gente criou aqui dentro dessas camadas, e a gente tem a animação acontecendo. Normalmente a animação de gráfico ela não acontece todo ao mesmo tempo. Bem, ela poderia acontecer, não tem problema nenhum. Mas se você não quiser que ela aconteça ao mesmo tempo, é só a gente vir aqui e dar um offset nesses keyframes para a gente poder começar cada gráfico em um ponto da nossa timeline. E no caso, a gente tem que agora ir trabalhando em cima dessa animação, né? O gráfico que ele tem maior porcentagem, ele provavelmente vai ter mais tempo para chegar lá do que os outros. Então, esse aqui eu coloquei 1, 2, 3 keyframes para o 40. Vou colocar 4 para o 40, 8 para o de 80 e 70 frames para frente para o de 70. Então, agora a gente tem direitinho uma proporção de tempo de subida para cada um dos meus gráficos. Os gráficos eles estão crescendo praticamente na mesma velocidade, porque a gente tem a mesma proporção de tempo, né, para cada um acontecer de acordo com a sua porcentagem. Se você gostou do vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, deixa o like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque semana que vem vai ser a segunda parte do vídeo, onde eu vou falar sobre o Slider Control. Por hoje é só, e semana que vem eu volto com mais. Tchau!